Bom dia, seguimores! Vamos para mais uma aula com a prof. blogueirinha de vocês. E é o seguinte, a partir de agora a gente vai começar a falar do reino das plantas e nós ficaremos nele até o final do ano, tá? Qual que vai ser o meu principal objetivo com vocês? Que vocês, se não se apaixonarem, pelo menos tenham uma certa quedinha, um certo crush pelos vegetais a partir de então, tá? Muita gente sai do ensino médio achando que quando teve aula de botânica, né, dos assuntos referentes ao reino vegetal, só teve conteúdo, aprendeu vários nomes que não sabe para quê, vai usar na vida, é, e que estudou um ser vivo que fica lá parado, né? Geralmente essa é a ideia, tanto é que o pessoal fala que as pessoas que não fazem nada no Big Brother são plantas, né? Não quero que vocês saiam com essa ideia de que os vegetais são apenas seres vivos, maioria verde, que faz fotossíntese, e é para isso, tá? Eu quero que vocês se apaixonem porque vocês dependem, nós todos dependemos imensamente desse reino e das interações que nós temos com ele, tá? Vocês devem ter acabado de tomar café da manhã, ou estarão tomando café da manhã enquanto vocês ouvem a aula. E eu quero que vocês pensem com vocês mesmos, dos produtos que vocês estão comendo ou já comeram, quantos tem alguma planta na composição, ou algum derivado de planta. Ah, por exemplo, o pão. O pão é feito de farinha de trigo. O trigo é uma planta. Ah, o leite que vocês tomaram. Ah, não tomei pão, não comi pão, mas tomei leite, né? O leite vem da vaca. Mas a vaca para estar viva, ela precisa se alimentar de grama. Então, qualquer coisa que vocês comam vai ter a planta como principal organismo produtor. Não é à toa que são os vegetais a base das nossas cadeias alimentares, todas presentes no mundo, tá? No ambiente terrestre, principalmente. Então, eu quero que vocês comecem a prestar mais atenção nesse sentido, tá? Vou fazer uma apresentação para vocês do reino, das plantas em geral, e depois a gente vai entrar num dos grupos, tá? E nas próximas aulas a gente vai descrevendo os outros grupos de planta. Vamos lá. Quando a gente pensa nos primeiros seres, os primeiros seres do reino das plantas, as evidências apontam que esses seres surgiram no ambiente aquático há cerca de 475 milhões de anos. Tá? Então, são até que recentes no nosso tempo cronológico de planeta. Né? Esses seres eles vão ser descendentes das algas verdes, é o que as evidências sugerem. Por quê? Junto com as algas verdes, eles compartilham de algumas semelhanças, por exemplo, a presença dos pigmentos de clorofila A e B, os pigmentos de carotenoides, a forma de armazenar glicose na forma de amido, tá? A presença de celulose como principal componente da parede celular também. Mas, tá, beleza, eles são parentes, então, bem aparentados das algas verdes. Por que eles são diferentes? E é aí que vem a distinção que a gente tem entre as algas e o reino das plantas. Lembra? A alga não tem tecido organizado. Tá? É esse conceito que a gente vai levar para o ensino médio. A alga não vai ter tecido organizado e nas plantas a gente vai ver. Tá? Então, no mesmo tecido, a gente vai ter células com funções diferenciadas, células específicas para conduzir nutrientes, células específicas para ajudar no suporte, células específicas para armazenar amido. Então, a gente vai ter esses tecidos especializados, tudo bem? E nas algas não. É interessante também entender por que as evidências apontam que o surgimento foi no ambiente aquático, né? Quando a gente pensa nesse ambiente aquático, nós pensamos no ambiente com muita água disponível, ambiente aquático, né? Nessa água a gente também vai ter
a difusão de gases e nutrientes ali presentes. Também vai ter a coluna d'água ajudando no auxílio, né, da sustentação do corpo vegetal. Então, aquele vegetal ele não teria estruturas de suporte porque a água já faz esse suporte. Né? Imaginem vocês de pé no fundo de uma piscina, né? A coluna da água já molda já ajuda a manter a sua estrutura em pé, né? Então tem essa atividade. E também por uma reprodução associada com gametas móveis. Se o gameta é móvel, significa que ele vai ter estruturas de locomoção, né? A gente vai estar falando de flagelos aqui. E para esses flagelos estarem locomovendo, precisa ser na camada de água, né? Na coluna de água. Então tem essa presença. Só que legal, surgiram no ambiente aquático. E como foi favorecida a conquista do ambiente terrestre? A gente tem que tirar a nossa ideia de que a evolução tem um objetivo, né? Que as plantas evoluíram para alguma coisa. Esse é um erro de discurso que a gente tem muito na tentativa de explicar os processos evolutivos e também por erros de tradução de materiais que vêm de língua inglesa. Tá? Então tirem essa questão de as plantas elas evoluíram para conquistar o meio terrestre. Não. Tá? Adquiriram algumas características através das gerações e essas características permitiram a sobrevivência no ambiente terrestre. Tudo bem? E quais foram essas adaptações que permitiram, que favoreceram, na verdade, a conquista do ambiente terrestre? O desenvolvimento de um embrião multicelular. Então, um embrião, um filhotinho, digamos assim, com muitas células, que isso vai ajudar a evitar o dessecamento desse ser. O desenvolvimento também de mecanismos que permitiram a absorção da água do solo. Agora, no ambiente terrestre, a gente não tem tanta água disponível. Da onde as plantas vão tirar essa água? Né? Tende a ser das camadas mais inferiores do solo. Mecanismos também que permitiram a condução de água e de nutrientes pelo corpo das plantas. Vamos pensar, quando a gente pensa nas plantas em geral, a gente pode ter espécies de árvores que chegam a 20, 30, 60, 100 metros de altura. Como que esses seres vão fazer para conduzir a água que eles puxam lá do solo, os nutrientes que puxam lá do solo, até a região mais alta dessa árvore? Tá? Isso a gente vai ver, esses mecanismos, nas próximas aulas, um pouquinho mais para frente. Mas perceba, são extremamente necessários. Além disso, o ambiente terrestre está exposto à luz solar, é uma maior exposição à luz solar. Tá? E essa luz solar ela vai induzir o dessecamento, né? A perda de água. Então, precisa-se de mecanismos que evitem essa perda, de mecanismos que tornem esse ser mais impermeável. Tá? Também precisa de estruturas que realizem trocas gasosas, e aqui a gente vai dar um destaque sempre especial aos estômatos, que são estruturas presentes no caule, principalmente nas folhas, que vão ajudar nas trocas gasosas com o ambiente. Estruturas que favoreçam a sustentação corporal no ambiente terrestre. Agora não tem mais a coluna d'água para sustentar o corpo. Como que vai ser essa sustentação? Tá? Nos animais a gente tem surgimento de esqueletos em alguns grupos. Como que vai ser nos vegetais? A possibilidade de realizar a reprodução sexuada na ausência de água. Então, lembra que eu falei dos gametas móveis? E agora? Como que faz essa reprodução em ambientes que não tem água? Tá? E também mecanismos que permitam uma adaptação do indivíduo mais jovem, que não tem todas as estruturas formadas, a um ambiente mais seco. Como que consegue manter esse embrião, esse indivíduo mais jovenzinho? Tá? E essas estruturas todas nós vamos começar a estudar com mais detalhes conforme as aulas forem passando. Mas é interessante perceber, tá? Quanto de
mecanismos de processos surgiram ao longo da evolução que permitiram a seleção natural desses indivíduos que nós vemos hoje no ambiente terrestre. Quando a gente pensa, então, nos vegetais, a gente vai pensar em 4 grupos principais, tá? O grupo das briófitas, as briófitas vão ser os musgos, popularmente chamados de musgos. As pteridófitas vão ser o que a gente conhece por samambaia. As gimnospermas vão ser as araucárias, os pinheiros de Natal. E as angiospermas, todas as flores que produzem, todas as árvores, plantas que produzem flores e frutos, tá? O que é interessante a gente notar, pessoal? Se vocês repararem, as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, elas estão agrupadas num grupo chamado traqueófitas. Traqueia significa vaso, tecido condutor, tá? Então, são plantas que possuem tecidos especializados na condução de água e nutrientes, sais minerais ou glicose, tá? E esses tecidos a gente vai chamar de xilema e floema, né? Relembrando que vocês já viram em algum momento da vida de vocês. E a gente vai discutir mais para frente como esses tecidos atuam de fato. Tudo bem? E a presença de crescimento lateral. Então, não tem só o crescimento em altitude, vai ter o crescimento em largura também, o engrandecimento dos troncos, tá? E como característica só de angiosperma, nós temos a presença de flores e de frutos. Tudo bem? Isso aqui vocês têm que saber o tempo inteiro, tá? Mas é lógico que conforme eu for explicando para vocês as características e me aprofundando nessas características, vai ficar mais fácil de vocês relembrarem, tá? A gente vai relembrar isso em todas as aulas, praticamente. Tudo bem? Bom, então a gente vai começar a falar das briófitas, né? Esse grupo das briófitas, pessoal, ele vai ser correspondente ao grupo dos musgos, né? Que é o que vocês mais veem por aí. Quando vocês olham no tronco de uma árvore, ou numa parede, ou em cima de uma pedra, tá? Quando aquilo que vocês veem não é um líquen, ele é um musgo, tá? O musgo, ele vai ser mais semelhante, como se fosse... Parece um gramado de um mini campo de futebol. Tudo bem? Então, isso é o que a gente vai mais popularmente conhecer como musgos. Tá? Mas a gente tem os antóceros também, que tem essa estrutura mais comprida. E a gente tem as hepáticas também. Tudo bem? Essas aulas que eu for dando para vocês, eu vou sempre focar mais nas estruturas dos musgos, que é mais fácil de vocês compreenderem, tudo bem? Então vamos lá. As briófitas, né, o grupo das briófitas vai ter cerca de 19 mil espécies descobertas até então. E elas vão pertencer ao grupo das plantas avasculares. Lembra sempre, prefixo A indica negação, então das plantas não vasculares, ou seja, sem tecido condutor. Se ela não tem tecido condutor que consiga pegar conduzir a água e os sais minerais lá da base dela até o topo, isso acaba dificultando, concordam? O transporte dos nutrientes, porque não tem um tecido especializado nesse transporte. Então, justamente por isso que os representantes desse grupo, eles chegam no máximo a 20 centímetros de altura. A grande maioria não passa de 10 centímetros de altura. Tá? Então, se elas não têm tecido condutor para fazer o transporte, para fazer a condução, elas vão fazer o transporte de água por difusão célula a célula. Tá? Então, uma célula passa a água e os nutrientes para outra. Isso acaba limitando o porte delas. Também, o corpo, apresenta tecidos simples e organizados. Né? A gente vai ver os diferenciais do corpo dela. Também, nas células, a gente vai ver a presença de vários cloroplastos pequenos por célula, enquanto na alga a gente via um grande cloroplasto por célula. Agora a gente tem vários pequenininhos. E as trocas gasosas vão ser realizadas por poros aeríficos que ficam na epiderme ou por estômatos mesmo,
tá? Que vão ser as estruturas que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, responsáveis por essa troca gasosa e também pela transpiração de água. Para vocês entenderem melhor como é esse grupo, eu vou focar no modelo de reprodução deles, tá? De reprodução sexuada. Então, o ciclo das briófitas, assim como de todos os representantes do reino vegetal, vai ser um ciclo diplobionte, tá? Antigamente chamado de ciclo haplodiplobionte. Como que vai ser composto, então? Diplo, duas, bionte, indivíduos. Então, 2 indivíduos, a gente vai ter 2 gerações dentro do mesmo ciclo reprodutivo. Uma geração haploide, que nós vamos chamar de gametófito, e uma geração diploide, que a gente vai chamar de esporófito. Lembrando a aula passada, tá? Se está com dúvida, volta na aula passada e me manda perguntas também pelos documentos do plural. Então, essa geração haploide aqui, pessoal, a gente vai chamar de gametófito, lembram? O nome já dá a resposta para vocês de tudo. Gametófito, ele é responsável pela produção de quê? De gametas. Muito bem, Amanda, isso mesmo, de gametas. Tá? Esse gametófito, então, quando a gente vai falar que é uma geração haploide, eu estou falando de um indivíduo. É um indivíduo que a gente chama de gametófito. E o outro indivíduo que a gente chama de esporófito. Tudo bem? Qual que é a questão, pessoal? Esse gametófito no reino, no grupo das briófitas, ele é um indivíduo com um sexo só, um indivíduo monóico, tá? Então a gente tem um gametófito masculino, um gametófito feminino, tá? Um indivíduo macho e um indivíduo fêmea. E é justamente o gametófito, esse indivíduo, que é a forma que a gente mais vê durante o ano. Ou seja, é a forma mais duradoura que tem de vida nesse ciclo. Tá? Quando vocês vão olhar para uma parede que está com musgo, por uma árvore que está com musgo, o que vocês mais vão ver durante o ano, pode ir lá ficar olhando todo dia ou todo dia durante a quarentena, para vocês repararem. O que vocês vão mais ver durante o ano é essa porção, é esse indivíduo aqui, que a gente vai chamar de gametófito, que é o que parece o gramadinho do campo de futebol. É esse indivíduo. Esse indivíduo aqui, ele vai ser composto de rizóide, tá? A gente não vai falar raiz, porque não é uma raiz verdadeira, é uma estrutura de inserção no substrato. Tá? Uma raiz verdadeira, como a gente vai ver nas traqueófitas, ela vai ser responsável pela absorção de água e sais minerais. Tá? Essa vai ser a função da raiz verdadeira, nas pteridófitas, nas gimnospermas e nas angiospermas. Aqui nas briófitas, a função do rizóide é só apoiar no substrato. Tá? Por quê? Porque todo o resto, todas as outras células do corpo da briófita, elas vão conseguir fazer a absorção e condução de água e sais minerais, porque elas são feitas célula a célula. Tudo bem? Então é por isso que a gente vai chamar de rizóide e não raiz, porque não é uma raiz verdadeira. Também não tem um caule verdadeiro, tá? A gente vai chamar de cauloide, e nem de folha verdadeira, que tem uma estrutura que a gente vai conversar nas próximas aulas, tá? Então a gente vai chamar de filóide. Então, rizoide, cauloide e filóide são essas estruturas que vão corresponder, que vão fazer parte do gametófito, tá? Que vão formar o gametófito. Tudo bem? Aí o que acontece? Tá lá o gametófito, tá? O esporófito vai crescer em cima do gametófito feminino, tá? Do indivíduo feminino. Então, a outra geração vai apoiar o seu corpo sobre o corpo do outro indivíduo, tá? Então, surge aqui o esporófito, que a gente vai ver nessa forma de haste aqui, que na porção final vai ter a cápsula, onde acontece a geração das células reprodutoras. Se é um esporófito, as células reprodutoras que ele vai fazer, que ele vai formar, são os esporos. Tudo bem? Faz sentido, pessoal?
Desenho para vocês verem. Gameta flagelado, ele precisa nadar, colocar esse flagelo para mexer em algum lugar que tenha líquido. Então, para esse gameta chegar na oosfera, ele precisa nadar até ela, tá? E aqui, o gametófito, vamos supor que ele tem uns 3 centímetros, ele está no ambiente terrestre, ele não está no ambiente aquático. Vocês estão vendo um musgo em cima de uma árvore, numa parede. Então, o que a gente vai precisar para ajudar esses anterozoides a chegarem na oosfera? De água, tá? Naturalmente, essa água vai vir das gotas de chuva, tá? Então, quando a gente tem a chuva, a gente vai ter o rompimento desse anterídeo, tá? Nos gametófitos masculinos, e a condução dos anterozoides, lógico que jogados à sorte, né? A condução até permitir que eles cheguem na oosfera. Tudo bem? Então a gente vai ter essa necessidade de água para reprodução. Se não tiver água para o anterozoide nadar, não vai ter fecundação. Tudo bem? Faz sentido para vocês? Parece uma loucura, né? Parece muito difícil de imaginar. Falar, nossa, vai depender só quando chover? Ou quando alguém regar o musgo? Vai depender disso. Só que a gente tem que pensar que são produzidos vários anterozoides. Isso ajuda a aumentar a chance de reprodução, tá? A chance de um desses milhares chegarem até a oosfera. Começa por aí. E quando a gente olha para um tapete de musgo, mesmo que ele seja do tamanho da mão de vocês, os indivíduos são pequenos, né? A gente consegue ver a olho nu, mas a gente vê que são bem pequenos. Então, cada gametófito que vocês veem lá é um indivíduo. Então, tem vários indivíduos naquele tapete de musgo ali. Então, isso ajuda na reprodução. Tudo bem? Aqui no caderno, dá um pause no vídeo, escrever no caderno e ir acompanhando conforme eu vou falando com vocês. Tudo bem? Como que vai acontecer então a reprodução? Como nas briófitas, e guardem bem, só nas briófitas, repitam comigo, nas briófitas. Vai, repete, PH, nas briófitas, só nas briófitas. O gametófito vai ser a geração dominante, e é só nas briófitas. Eu vou começar a minha explicação aqui a partir só do gametófito, tudo bem? Quando eu entrar nos outros grupos, tá? Nos grupos das traqueófitas, aí o esporófito é a geração dominante, é a geração que a gente vê por mais tempo, é o indivíduo que a gente vê por mais tempo. Quando você olha uma árvore na rua, uma grama, vocês estão vendo o esporófito. Tudo bem? Quando vocês veem a samambaia, vocês estão vendo o esporófito. Tá? Então, é a geração mais dominante, mais longa. Tá? Nesses grupos das traqueófitas, eu vou começar a explicação pelo esporófito. Tá? Só que nas briófitas, eu vou começar pela geração dominante nelas, que é o gametófito. Tudo bem? Prestem bastante atenção. Vamos lá. Então, você está lá com o seu tapete de musgo, tá? Tem o indivíduo macho, tem o indivíduo fêmea, tá? Vai cair uma gota de chuva, vai chover, vai cair a gota de chuva, ela vai ajudar a romper o anterídeo, o órgão de reprodução masculino. E rompendo esse anterídeo, ele libera todos os anterozoides produzidos, tá? Esses anterozoides vão ser conduzidos aleatoriamente pela água, vão nadar, né? A água vai cobrir esse tapete, né? Uma parte vai tentar cobrir esse tapete, e esses anterozoides eles vão conseguir tentar nadar até a direção do arquegônio, do órgão de reprodução feminino. Dentro desse arquegônio vai ter a oosfera, tá? Apaguem esse óvulo aqui, guardem como oosfera. Vai ter oosfera. E o anterozoide vai nadar ao longo aqui para chegar na oosfera e fecundar. Anterozoide gameta masculino, oosfera gameta feminino. Encontro de gametas faz o quê? Fecunda, né? Fertiliza a oosfera.
Encontrou os gametas, fez a fecundação, que célula vai formar? O zigoto. Qual que é a característica dela? Ela é haploide ou é diploide? Diploide, sempre diploide. Esse zigoto, pessoal, é a partir dele, de uma célula, vocês estão percebendo? De uma célula que a gente vai ter a formação da haste do esporófito. Então, o zigoto, ele dá origem ao esporófito. Como que de uma célula a gente tem a formação de um indivíduo todo, tá? A partir de divisões mitóticas, que vão favorecer o crescimento. Então, essa célula vai se dividir em células iguais a ela de característica genética, tá? E essas células vão se dividindo, o organismo vai crescendo e formando o esporófito. Sobre quem? Sobre o gametófito feminino, tudo bem? Por quê? O anterozoide nadou até o arquegônio. O arquegônio só está presente no gametófito fêmea, tá? É só nele. O macho não tem. O macho vai produzir anterozoide, só isso, tá? Quem vai produzir a oosfera é o gametófito fêmea, com essa estrutura que a gente vai chamar de arquegônio, tá? Então, se a fecundação da oosfera vai acontecer aqui nessa estrutura, a gente está vendo aqui, e o indivíduo vai começar a crescer, ele vai se apoiar, então, nesse gametófito feminino. Tudo bem? Então, a gente tem, em algum momento, a coexistência do gametófito, de um gametófito, tá? E de um esporófito. Tudo bem? Faz sentido agora? É louco, né? Dois indivíduos coexistindo juntos, sim. Tá? Esse esporófito ele vai fazer fotossíntese por um tempo, tá? Ele pode fazer fotossíntese por um tempo. Enquanto ele cresce, ele vai se desenvolvendo. O que o esporófito vai produzir? Esporos. Então, ele vai começar a produzir esporos aqui dentro da cápsula, tá? E vai liberar esses esporos, tudo bem? Através de vento, ou através de liberação de gotículas de água também que rompem essa cápsula, tudo bem? Libera esse esporo. Vamos lá. O esporófito ele é um indivíduo originado a partir do zigoto. O zigoto é diploide, sofreu mitose. Qual que é a carga genética do esporófito? Diploide. Lembra? Mitose sempre mantém a carga genética. Perfeito. Esporófito produz esporo. Esporo é sempre haploide. Sempre, 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 sempre. Então, que divisão celular que o esporófito precisa sofrer para produzir esporo? Meiose, tá? Perfeito. Aí, o que vai acontecer, pessoal? Esse esporófito, ele produziu vários, inúmeros esporos. Esses esporos, então, vão ser carregados pelo vento ou pela água, vão cair num substrato, num lugar onde ele consiga se inserir, uma viga de uma brecha de um muro, uma brecha no tronco de uma árvore, uma pedra, enfim, e vai começar a se desenvolver através de várias divisões mitóticas. O esporo vai crescendo, 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 até dar origem ao gametófito, tá? Pode ser macho, pode ser fêmea, tá? O sexo vai ser diferenciado durante a produção do esporo. Então, vão ter esporos que vão dar origem a gametófitos machos e esporos que vão dar origem a gametófitos fêmeas. Tudo bem? Fez sentido para vocês? É bem tranquilo, né? É bem legível de entender. Então, vamos para a foto, pessoal, para mostrar para vocês, tá? Quando vocês olham, então, né, se vocês pegarem, conseguirem pegar uma câmera que tem um visor macro legal, vocês vão observar que essa região aqui do folioide, tá? Isso vai ser responsável, na verdade, corresponder ao gametófito. E essa região de haste e cápsula, a gente está vendo o esporófito. Tudo bem? Aqui dando um detalhe mais para o esporófito, tá? Para a ponta do esporófito, a gente tem então a cápsula coberta por uma tampa que a gente vai chamar de calíptra, tá? Quando os esporos estão maturados, ou seja, totalmente
prontos, essa cápsula se abre e os esporos são liberados. Aqui uma outra foto para vocês, pessoal, para ficar mais claro, tá? Então aqui todo esse verdinho aqui desfocado que a gente vê, tudo gametófito, tá vendo? Nem todos os gametófitos estão dando apoio ao esporófito. O esporófito ele vai surgir depois, ó. Mas ele coexiste em alguns momentos com o gametófito, vocês estão vendo? Ele vai coexistir sempre, na verdade, com o gametófito, estão vendo? Belezinha? Então a gente viu a reprodução sexuada. Agora a gente vai falar da reprodução assexuada, tá? Algumas espécies de briófitas, elas conseguem fazer essa reprodução sexuada, na verdade a maioria delas, por gemas ou propágulos, que vão ser formas de resistência, pessoal, que vão surgir. Por quê? Lembra que eu falei que a reprodução é dependente de água? Sempre, sempre, tá? Para as briófitas, sempre. A gente vai ver que para a pteridófita também. Mas vamos pensar aqui nas briófitas. Sempre dependente de água, a reprodução. Precisa ter água no ambiente? Precisa, tá? Para o gametófito sobreviver, para o indivíduo sobreviver, precisa ter água no ambiente. Mas não precisa ser em grande quantidade para algumas espécies de briófitas. Algumas espécies de briófitas, elas são resistentes a ambientes mais secos, por exemplo, caatinga, tudo bem? Tem uma certa resistência. E quando o ambiente está muito seco, para gerar formas de resistência, né? Para conseguir se reproduzir, desculpa, essas espécies elas não vão conseguir se reproduzir por reprodução sexuada, por gametas, porque não tem água para o gameta masculino nadar. Então, ela vai gerar formas de resistência que a gente vai chamar de gemas, tá? E essas gemas elas ficam guardadas por um tempinho. Depois, quando chove, essas gemas dão origem a novos gametófitos, tá? Outra maneira também de realizar a reprodução assexuada é através da fragmentação do indivíduo gametófito, tá? Então, pega o gametófito, pica em vários pedacinhos, joga esses pedacinhos, cada pedaço vai gerar um gametófito diferente, tem essa capacidade de regeneração, tudo bem? É muito interessante que alguns paisagistas, eles utilizam dessa característica, olha só como biologia é importante, eles utilizam dessa característica para fazer algumas artes com os musgos. Eu não sei se vocês já chegaram a ver, provavelmente já viram com outros grupos vegetais, mas com musgo dá para fazer. Algumas pessoas pegam bastante musgo de árvore, amassam, picotam bastante esse musgo, colocam num balde com água, pegam um pincel e passam essa mistura de musgo com água como se fosse tinta numa parede, fazendo, sei lá, algum tipo de desenho, tá? Ou uma escrita. É lógico que essa parede ela não pode estar extremamente exposta ao sol, porque senão ela vai secar e não vai conseguir vai faltar água para esse organismo crescer. E também não pode ser extremamente na sombra, porque esse organismo precisa fazer fotossíntese. Mas é uma parede numa condição adequada, pinta, e com o tempo esse musgo ele vai crescendo a partir dos fragmentos, tá? E aí forma o desenho utilizando os organismos vegetais. Fica bem legal. Vou ver se eu consigo mandar o link para vocês lá junto com o plural, tá? De uma arte dessas. Agora vamos falar, pessoal, da importância ecológica que esses grupos têm, que esse grupo em específico tem para o ambiente, tá? Esse grupo, como ele tem uma característica de pioneirismo, ou seja, eles são os primeiros a habitarem uma região que está sem vegetal, um solo desnudo, tá? Um lago que secou, enfim, tá? Eles tendem a ter essa característica de pioneirismo, tá? Então, eles chegam através dos esporos que se espalham com o vento, enfim, começam a crescer e começam, pessoal,
a formar, né, uma comunidade ali, né? Começa a surgir essa população de briófitas, aí começa, elas vão servir de alimento, de base nutricional para cadeias alimentares, principalmente de pequenos artrópodes. Esses artrópodes vão chegar e vão começar a interagir com elas, tá? E a gente tem, então, começa a ser formado ali um pequeno ecossistema naquela região que foi primeiramente habitada por essas briófitas. Elas também ajudam, né, como elas acabam chegando e cobrindo essas regiões desnudas, elas podem ajudar na integridade de encostas, né? Então, ela se fixando ali ajuda a dar uma segurada no solo e evita deslizamentos em algumas regiões, em algumas encostas. Tá? Elas também podem estar presentes num tipo de solo, né, num tipo de, na verdade, de ecossistema que a gente vai chamar de turfeira, tá? Que é relacionado com solos pantanosos, com grande processo de decomposição. Então a gente tem presença de algumas espécies de musgos nessas regiões que ajudam muito na absorção, na retenção de água no solo. Tá? Então o solo fica parecendo como se fosse uma esponja encharcada. Se você pisa, a água sobe. Tá? Essa retenção é muito favorecida pela presença de briófitas ali. Tá? Lembrando que elas podem habitar não só ambientes ricos em água. Tá? A gente pode ver algumas espécies de briófitas adaptadas a ambientes mais secos, como caatinga, ou ambientes mais extremos, como ambientes com neve, tá? Então essa região verde aqui que vocês estão vendo são musgos, tá? São populações de briófitas aqui no meio da neve em condições extremas de temperatura. Elas também vão ajudar na produção de oxigênio, né? Como todos os componentes como a grande maioria das espécies do reino vegetal, e vão ajudar também na bioindicação, assim como os líquens. Tá? Então, a gente tem algumas espécies de briófitas que vão ser sensíveis a variações, a, a, a regiões mais poluídas. Tá? E se você não tem aquela espécie que era comum naquela região, se ela deixa de estar presente, é sinal de que teve alguma alteração ambiental. E essa alteração pode ter sido causada pela poluição do ar. Tudo bem? Então tem um artigo aqui, se vocês quiserem procurar na internet, ele está em inglês, indicando também essa questão dos musgos como bioindicadores de poluição, tá? Principalmente por dióxido de enxofre. E a gente vai ter também, pessoal, a presença, né, o estudo desses vegetais em aspectos médicos. Por quê? Porque os vegetais em geral, eles vão produzir várias substâncias que têm aplicações médicas, tá? São substâncias produzidas pelo metabolismo desses vegetais. Para os vegetais, elas podem ter uma função de afastar predadores, tá? Atrair polinizadores também. E essas substâncias nós podemos utilizá-las no desenvolvimento de medicamentos para a nossa espécie ou para espécies veterinárias, por exemplo. Então, a gente pode ter substâncias que tenham potencial antimicrobiano, desculpa, antiviral, como inseticida. A gente pode até utilizar para desenvolver medicamentos que ajudem na redução de peso, por exemplo. Tá? Então, tem se estudado bastante os vegetais também e as briófitas, aqui dando destaque, com essas possibilidades. Tudo bem, pessoal? Eu espero que tenha feito sentido para vocês essa aula. Tá? Eu espero que tenha traído um olhar mais interessante para as plantas e eu vou tentar fazer isso durante todas as aulas que a gente tiver até o final do ano. Tá? E como exercício para vocês, eu vou indicar para que vocês prestem mais um pouquinho de atenção nos vegetais.
Sabe, vocês têm uma plantinha aí na casa de vocês enquanto vocês estão em quarentena, ou no jardim, ou um vaso. Observe mais ela, perceba mais as coisas, perceba as estruturas. Tente entender um pouquinho mais como que ela está funcionando, tá? Vocês vão ver que são seres extremamente interessantes. Tudo bem? Um beijo grande para vocês e ótima semana!